Oi, galera! Tudo bem? Até o Thor. Tudo bem? Estamos aqui novamente para a parte 2 do vídeo, que foi as 2 decisões que eu tomei e eu precisava contar pro senhor Gorila aqui qual foi essas 2 decisões. E a gente estava treinando e depois do treino eu falei que eu precisava conversar com ele. Eu lembro que aquele treino, ele ficou o treino todo assim, ai, vamos acabar o treino logo. Ele tava ansioso. Tava ansioso de saber o que ele ia falar pra mim. Querendo saber o que era. Cheio de mistério. Aí a gente foi dentro do meu carro, como sempre. A gente foi dentro do meu carro pra conversar depois, lá na frente da academia. Eu lembro que antes de ir pra academia naquele dia, eu fiz uma oração pra Deus. E eu falei com Deus, na verdade, tudo que eu queria falar, tudo que eu iria falar pra ele. E eu pedi uma direção de Deus, porque aquela semana a gente já tava trocando uns beijinhos. Então, no caso assim, eu estava me envolvendo emocionalmente com alguém depois da minha conversão. Então, assim, eu precisava saber se ele seria a pessoa ou não. Então, eu nunca vou esquecer que naquele dia eu orei e eu falei para Deus que eu iria abrir para ele certas decisões minhas, certas coisas, e que se fosse de Deus, se fosse ele ia aceitar tudo numa boa, que a conversa nossa ia fluir. Mas se não fosse de Deus, ele ia ser ao contrário do que eu estava falando. Ele iria me mostrar de alguma forma que fosse negativo com o que eu iria fazer. E aí fiz minha oração maravilhosa, entreguei tudo nas mãos de Deus e fui. E assim, eu tinha medos, porque eu também estava ainda numa descoberta, vamos dizer assim. Então, Satanás, eu vou dizer bem assim, Satanás estava querendo plantar sementes na minha cabeça, tipo, nossa, você vai contar essas coisas pra ele, nossa, ele vai te achar uma ridícula. Ele vai, tipo, rir da sua cara. Eram pensamentos que eu tava tendo. Então, ao mesmo tempo que eu precisava falar com ele, porque tudo que a gente foi aberto um com o outro, tudo que nesse decorrer de tempo a gente foi verdadeiro e honesto com as coisas que a gente estava sentindo e falando, florescia a nossa amizade, né? Florescia a nossa amizade, até quando a gente era amigos e a gente teve DRs, vamos dizer assim, aquilo ali florescia, porque a gente estava sendo verdadeiro um com o outro, falando o que estava sentindo, o que estava acontecendo, o que estava se passando, o que a gente queria, e dali em diante, Deus abria uns caminhos, assim, louco. E a gente conseguia entender mais um outro. Então a comunicação foi a base desde o começo. Nossa, tem que ter. Até hoje né? Até hoje a comunicação é a chave, é a cereja do bolo, né? Isso foi um aprendizado desde o primeiro dia, desde o começo. É um ponto muito importante, que a gente se comunica muito. Aí acabou o treino, e a gente foi pro meu carro, e meu coração, tipo assim, eu tava nervosa, porque eu tava a ponto de falar pra alguém coisas que eu nunca tinha falado pra alguém, só pra Deus e pra mim. Aí chegamos dentro do carro, eu falei pra ele, olha, eu tomei uma decisão, amanhã eu vou me batizar, eu tô pronta pra me batizar, é isso que eu vou fazer, e ninguém, já tipo, meio que falei assim, ninguém vai entrar no meio do meu caminho pra me parar pra eu me batizar. Por que eu digo isso? Quando eu falei pro meu pai que eu ia me batizar, houve uma resistência da parte dele por eu não estar me batizando na mesma igreja que ele. Então, houve uma resistência ali. Então, eu já senti ali, sabe, tipo assim, de verdade, o inimigo querendo me parar. Então, como eu já estava meio que armada por causa disso, falar pra ele, eu pensei, nossa, ele vai querer me parar também. Então, por isso que quando eu disse pra ele assim, eu vou me batizar amanhã, já tá decidido, era de tipo assim, nada que você fale vai me convencer, ao contrário. E aí ele ficou super feliz. Ele ficou super feliz, ele ficou vibrando dentro do meu carro, tipo, ficou super feliz por mim que eu ia me batizar. Foi assim, foi transformador na vida. Foi, tipo, de lá pra cá foi... De eu sentir que eu tinha alguém me apoiando no que eu queria fazer, no que eu iria fazer, no que eu tava sentindo. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, e a segunda decisão que eu tomei, eu preciso te contar. Até hoje eu não precisei dizer pra ninguém, mas como a gente tá tendo essa amizade mais íntima, eu preciso dizer pra você que eu tomei uma decisão depois que eu encontrei Jesus, e se você tem qualquer tipo de intenção comigo, da gente namorar e tal, vai ser um namoro sem ter relacionamento sexual. E eu lembro que a hora que eu falei aquilo, pra mim, tipo, saiu um peso das minhas costas. Porque lembra, eu tava tendo pensamentos horríveis. Satanás o tempo todo querendo me envergonhar, tipo, dizendo, como assim? Você tem 30 anos, viveu uma vida
ativa pelos últimos 10, 15 anos, aí agora você vem com esse papo. Eram uns pensamentos muito satânicos, mas eu tava firme, porque eu sabia que era aquilo ali que eu queria e eu precisava contar pra alguém, eu precisava contar pra ele, né? Era com quem eu ia começar a me relacionar, talvez. E quando eu falei isso pra ele, saiu um peso das minhas costas, que eu falei, tipo, agora vamos ver qual vai ser dele. E eu lembro que foi assim, foi surreal. Você, tipo, deu uma risadinha meio, tipo, não sei, meio que sem graça, eu acho. Não sei se você esperava que eu ia falar isso ou não. Mas você falou que, você falou assim, uau, Débora, se eu já te admirava antes, agora eu te admiro muito mais. Eu falei que pra mim, o mais importante no relacionamento não era o sexo. E tem muitas coisas que tem que vir antes. Tem muito casal que tá transa todos os dias, mas não tem nem conexão, não tem... O casal precisa ter conexão. Então, eu falei justamente assim, não é o mais importante pra mim. Eu prefiro estar com uma pessoa que eu vou ter isso depois, mas que eu tenho um relacionamento saudável e que eu sabia que ia ser em Deus, do que uma pessoa que vai me dar um prazer, né, naquele momento no qual é da carne, no que eu queria, no que eu poderia ter, mas que não fosse algo duradouro. E eu tava solteiro também, eu fiquei um tempo solteiro, então quem viesse pra minha vida também era uma pessoa que fosse selecionada a dedo, porque também quando eu conheci ela não tava afim de ter alguém, e aí chegou ela, então essa foi uma regra, né, do nosso relacionamento, que é baseado no que a gente vive hoje. Então pra mim não tinha problema nenhum, que era mais importante ter uma pessoa que me fazia feliz e que uma hora ia acontecer, não era passageiro, né? Então, pra mim foi super de boa. Então quebrou qualquer tipo de pensamento maligno que eu tava tendo. Quebrou qualquer coisa, porque tudo que eu achava, como eu achava que ele iria se comportar, ele não se comportou, ele me surpreendeu. Então ele falou que me apoiava, que tava tudo bem, ele falou assim que ia ser quando eu quisesse, e vai ser realmente quando eu quiser. É quando Deus quis, né? E dali pra frente floresceu ainda mais a nossa amizade. Nossa, cresceu ainda mais. Eu pude ver que ele ia me respeitar e que a gente ia poder começar dali em diante um relacionamento saudável e um relacionamento onde não era baseado na carne. Então não era nada baseado em sexo. Ia ser baseado, e a gente ia começar já tinha começado com amizade e a gente ia realmente se conhecer sem sexo. O sexo é um presente no casamento, né? É um presente de Deus. Mas tem muita coisa que vem antes do sexo. Tem muito casal que transa, só transa. O relacionamento é muito mais do que isso. E a gente se aprofundava mais na Bíblia, e quanto mais eu me aprofundava na Bíblia, mais eu queria seguir os mandamentos, mais eu queria obedecer a Deus. E como eu falei pra ele, a gente conversou, é assim, você quer obedecer o que Deus fala e o que Deus fala na Bíblia, que é exatamente isso, pra ter sexo depois do casamento? Você quer obedecer por amor, sabe? Eu quero obedecer a Deus por amor, eu não tenho medo, não é por medo de Deus, é por temor, é por amor a Deus que a gente quer fazer o certo e o correto, que eu já fiz muito errado antes, muito, como você também. Então eu já fiz muito errado antes, nossa, como errei na minha vida, e hoje eu quero procurar acertar, e graças a Deus eu acertei. E de lá pra cá a gente veio numa caminhada longa, foi uma caminhada de luta, de batalha espiritual falando, e até carnal, porque imagina, namorar sem sexo foi assim, foi um desafio. Foi um desafio, foi difícil. Foi a parte mais difícil de tudo até agora, foi a parte mais complicada, mas posicionamento, né? Quando você se posiciona e mantém, tipo, acabou. E assim, todos os dias foi difícil, sabe? Todos os dias era luta, mas a gente persistia em oração, a gente jejuava, a gente contava coisas para os nossos líderes, eles oravam junto com a gente, para que a gente se mantesse forte, que a gente permanecesse. Até com o pastor a gente conversou. É um privilégio, né? É muito louco, porque assim, se você conta para uma pessoa que não entende, a gente já tá praticamente 1 ano junto para fazer sem sexo. Então, para uma pessoa que não entende, é loucura que a gente vive. Na verdade, viver com Deus é loucura, né? Mas é um privilégio estar até aqui sem ter tido relação sexual, porque ia ser totalmente fora do que a gente vive. É contra, né? É porque é contra o normal. Não dá pra viver uma coisa e pregar outra. Que é contra... Nossa. O cachorro tá ali atrás, doidão. É completamente contra... Distração. Completamente contra o normal que eu vivia, que ele vivia. Então hoje eu vivo uma realidade completamente oposta da realidade que eu vivia mesmo. E a gente faz tanto, né, para poder perder nossa bênção por coisas
A gente tem que fugir de todas as coisas que pode tirar nossa bênção, porque a gente vive uma vida tão constante, a gente faz tanto. Na verdade, a gente faz assim, a gente pode fazer mais, lógico, mas a gente se doa muito, né? Então, não dá pra jogar isso tudo fora por causa de brechas. Então, tem que vigiar mesmo. E a gente tem uma notícia maravilhosa, que o nosso casamento vai ser sábado agora, dia 9. Daqui 3 dias. 3 dias. Daqui 3 dias vai ser o nosso casamento. Nosso tão esperado, meu 2. Deus do céu. 2 dias, hoje é quinta, sexta e sábado, 2 dias. É nosso tão esperado casamento que... Vencemos, né? Nossa, promessa de Deus. E assim, é por isso que eu queria muito fazer esse vídeo, porque a gente somos 2 pessoas improváveis. E eu acho que o que eu mais queria fazer o vídeo é pra, tipo assim, você consegue, sabe? Se a gente conseguiu e a gente tá vencendo todos os dias... Agarramos na promessa e já não soltamos mais não. Você também consegue. É possível. É possível. É difícil, mas é possível. É possível. É possível. E assim, a nossa força vem de onde? De Vem Deus. de Deus. Então, quando a gente coloca nas mãos de Deus, não tem causas impossíveis. Então, uma pessoa que quer viver um relacionamento de santidade e ela não se baseia em Deus, ela quer buscar com as forças dela, não consegue, mano. Cai mesmo. Mas quando a força vem de Deus, é muito maior, é uma força muito maior. Então, Deus capacita a gente a conseguir viver isso. É muito difícil, é muito difícil. Tem muitas coisas que podem ser evitadas, muitas portas podem, né, brechas, né? Por exemplo, acho que 2 coisas muito importantes. É você contar para os seus líderes espirituais, tipo, quem você confia e quem entende da Bíblia e entende o que você está vivendo, é contar. Quando a gente começou a contar o tão difícil que estava sendo ou algumas coisas estavam acontecendo, foi quando eu vi assim, caramba, a gente tá sério sobre isso. Eu falei, caramba, porque ia ser mais difícil ainda se a gente não contasse e escondesse, mas não, a gente chegava e cada um, ele falava com o dele, eu falava com a minha, eu abria e falava assim, olha, tá difícil, isso tá acontecendo, me ajuda, tipo, o que eu faço? E a pessoa sempre falava, jejua, vou orar por você, vou te cobrir em oração, corta isso, corta aquilo, e a gente começou a cortar várias coisas, que foi a segunda coisa que a gente fez. A gente começou a cortar brechas. Então, a gente não deitava mais no sofá junto, a gente não assistia filme mais juntos, deitar em cama nem pensar. E por último, agora a gente parou de se beijar. Que foi louco, né? Foi difícil demais. A gente parou de dar beijão. A gente só beija... Selinho. Igual 2 velhinhos. A gente sábado. só beija assim. Porque a gente quis cortar pela raiz O fogo. qualquer tipo Beijo de brecha. acende fogo, né? Então, assim, da onde vem? Vamos apagar. Pra gente conseguir vencer isso tudo, a gente teve que fazer isso. Pra gente vencer, a gente teve que cortar tudo isso. Então, e foi assim, muito posicionamento meu. Porque ele é homem. E homem é homem. E eu sou mulher. Então, eu consegui segurar muito mais do que ele. E eu falava assim, não, eu vou me posicionar. Eu orava e eu falava pra ele assim, não, eu vou me posicionar. Da mesma forma que eu me posicionei desse dia do carro, de contar isso pra ele, eu tive que ter vários posicionamentos. Tipo, não, a gente vai parar de deitar no sofá junto. Mas eu sempre respeitei muito. E eu nunca passei de um ponto, eu nunca tentei. Mas essa é a chave, é você contar pras pessoas. Então, quando eu comecei a contar, eu vi que assim, não, eu não quero cair. Não é por esse caminho que eu quero seguir. E era transformador, tipo, Deus colocava anjos à nossa frente e a gente seguia, e continuava. E até hoje, continua. Por exemplo, hoje a gente não beija mais. Por que a gente não beija? Por causa exatamente isso, que é uma brecha. O fogo acende e aí, meu filho, então, cortamos o beijo. E outra, 2 dias, né? 2 dias. Só falta 2 dias, tem o quê? 1 mês que a gente cortou o beijo? 1 mês e meio? 1 mês e meio. Então, daqui pra frente agora, filha, é só alegria, a gente vai se casar sábado. E a gente ficou uns dias sem se beijar, nem selinho também, né? É isso, a gente tava procurando as brechas pra cortar ela, não esperava nem chegar. Mas o galardão tá aí, né? Vale a pena. E Vale é a pena. possível. É possível, não possível, deixe vale que a ninguém pena. fale pra você que não é possível, que você não consegue. Tem que querer também, né? Tem que querer. Tem que querer muito. Tem que querer muito. Mas é isso, gente. Não se permitam. Eu queria contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Um próximo vídeo eu também quero contar meu testemunho. E então vai ter muitos outros vídeos por aí. Deixa seu like, compartilha, Nos próximos comenta. vídeos você vai estar casada. Eu vou estar casada e vai vir muitos vídeos por aí. Vai. Deixa aí embaixo o que vocês gostam de ver.
que a gente vai amar fazer vídeos pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, obrigado. E esse final de semana tem casamento. Eita, tchê!